Bom Deus que não põe nem A. Bom, é um grupo e tanto, e eu vou começar com uma pequena explicação de quem é esse grupo, a partir de uma coisa que eu sempre me nego a fazer, que são números, porque eu fiquei tão impressionado quando eu entrei no site deles que eu sou obrigado a trazer alguns números de vocês. De 24 espetáculos, 48 festivais internacionais, isso é muita coisa para quem tem circulado e viajado para fora do Brasil, sabe o tanto que é difícil você incluir um festival internacional no seu repertório. Imagine 50, porque normalmente os grupos são convidados sempre aos mesmos. Não, 50 festivais internacionais é muita coisa. 75 nacionais, mais de 100 prêmios, mais de 700 cidades e quase 2 milhões de espectadores. Já estou dando uma arredondada, porque eu sei que até o final do ano chega. É muita coisa. Isso mostra a grandeza de um grupo que, no começo dos anos 80, começa um processo dentro de um laboratório de pesquisa e não parou mais. É muito tempo. É muito significativo num país, se a gente pensar que desde os anos 80 passou por tantos altos e baixos, muito mais baixos que altos, mas que de alguma maneira o grupo está aí, existindo, resistindo. Eu não diria que o Grupo Galpão é um grupo que sobrevive, eu acho que é um grupo que inventa a sua própria maneira de viver, e isso modifica muita coisa no fazer teatral da própria companhia. A gente não vai passar pelos mais 20 espetáculos dele, porque a gente precisaria de uma tarde inteira para falar de cada um, seria uma eternidade a gente falar de cada processo, mas é muito interessante depois, se vocês puderem pesquisar. Hoje eu olhei o site deles de novo e é bem completo o repertório, porque ele é bem sucinto e muito objetivo, então eu acho que ali vocês conseguem um panorama muito eficiente entre as pesquisas, as tentativas, os momentos em que o grupo vai se reinventando. E eu acho que ali deve ter uns 10 momentos em que o grupo vai se reinventando, dando um sabor especial a partir dos anos 2000, quando eu acho que o grupo começa a ficar com a cara mais próxima do que tem hoje, depois da tentativa da ópera. Quando a ópera não se consolida verdadeiramente, e aí o grupo começa a se reinventar, sendo dirigido internamente, e depois convidando outra vez os encenadores mais contemporâneos para trabalharem juntos. Para eu não fazer uma palestra sobre o Grupo Galpão, porque eu acredito que todo mundo que esteja aqui conheça o trabalho de vocês, primeiro dizer que é muito estimulante para nós, brasileiros, que um grupo sobreviva há tanto tempo e que um grupo exista com a potência com que vocês estão existindo nesses últimos anos, sobretudo, agora com a participação do Márcio mais presente junto a vocês, porque não é comum, depois de tantas décadas, a gente ver o artista tão inquieto e sem reinventar, em se reencontrar, em se ressignificar, inclusive como artista. Alguém chegou a assistir o espetáculo? O Outros? O Outros, acho que fica bastante evidente que o Galpão, a partir de agora, tem um caminho novo e um mundo inteiro a descobrir. E isso é muito estimulante, acho que para todo mundo, e imagino que para vocês também. Então, para a gente não se perder num passado que é grande, vamos projetar para o futuro, vamos falar daqui adiante. O que o grupo, passando por esses 2 espetáculos, o Outros e o Nós, que eu acho que dá uma virada de 180 graus em vocês, como o grupo, a partir de agora, se percebe enquanto mecanismo de diálogo com a arte contemporânea, que vocês estão radicalmente mais próximos, não só mais do teatro de rua moderno e contemporâneo que vocês faziam, mas a arte contemporânea, de uma forma geral. O Márcio traz muito aspecto instalativo e o aspecto performativo para a cena. Então, como vocês lidam olhando para o futuro com o que há de vir? É uma pergunta simples. Primeiro eu vou reclamar que você falou que não ia ser perturbador. É que há uma diferença entre ser perturbador e ser perturbado. Estou brincando. Mas eu vou passar aqui para o Eduardo, mas quando você fala
que a gente, né, que é um grupo que se reinventa, todo, mas é um grupo que se reinventa. Eu acho que o Galpão tem no seu... É um grupo, né, que tem 37 anos, e que trabalha sempre com diretores convidados. E isso possibilita que a gente sempre se entregue a um processo novo. E eu acho que o Galpão faz isso com uma... Não é nem com uma entrega grande, não. É quase que realmente com uma nudez. Eu acho que isso é eu vejo isso muito com a gente, assim, com meus colegas, assim, como que a gente se entrega a cada processo. Se a gente for falar, não sei, eu também vou devolver para você. Se a gente for falar da identidade do grupo, eu acho que está muito mais no jogo entre os atores do que entre um ou outro, uma ou outra linguagem. Então, eu não faço ideia do que virá. Provavelmente o resultado de uma nova parceria, de alguma pesquisa interna, enfim, não sei o que é. Mas, enfim, era isso. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente está aí num dilema, né? Assim, quer dizer, na verdade, assim, as nossas decisões de projetos assim são muito discutidas coletivamente, né? Nenhum de nós, quer dizer, a gente vai começar agora um processo de discussão interna em que praticamente, de fato, 12 pessoas apontam possibilidades e caminhos, né? Realmente eu não sei, assim, acho que concordo com você que a parceria com o Márcio, ela abre todo um enorme campo de possibilidades aí, né? Mas isso era uma coisa que a gente vai entrar agora acho que num longo e árduo processo de discussão, né? Sobre o que fazer, como fazer, por que fazer. Eu acho que sempre com essa perspectiva mesmo de buscar caminhos que sejam desafios para nós, né, enquanto artistas individualmente e enquanto artistas também coletivamente. Agora, eu realmente não sei para onde aponta essa bússola, né? Realmente não sei. Eu também não sei, mas eu arriscaria dizer que esses dois trabalhos com o Galpão nunca foi um grupo alheio ao país em que vive, ao mundo em que vive, mas nós nunca tínhamos, antes do Márcio, nunca tínhamos tido uma investida com um viés tão declaradamente político como fizemos com o Márcio nesses dois últimos espetáculos. E eu arrisco a dizer que essa pegada, esse viés político, que ele veio para ficar. Assim, eu acho que não, pelo menos a curto prazo, eu não consigo vislumbrar um caminho para nós, para o Galpão, sem esse olhar, né, sobre e esse debruçar sobre as questões políticas, esse mundo que a gente vive, principalmente a nossa realidade brasileira. Então, aí uma provocação. Isso tem sido comum entre os artistas brasileiros que até então não lidavam diretamente com a política,
politizarem de alguma forma o seu próprio discurso e a estética, não só o discurso, né, mas ter uma estética também politizada. Mas de que maneira, para vocês, isso é um ganho ou isso é uma condição? Porque, como ganho, eu acho que ele se torna evidente como experimento e como experiência cênica, mas, como condição, também pode ser uma limitação poética a um desejo que se interrompe por uma necessidade imediata. Então, como é para vocês, o grupo, lidar com isso, como condição e essas outras circunstâncias todas? Eu acho, realmente, assim, eu lembro sempre do Chico Buarque falando, né, que ele ficava de saco cheio de toda hora ter que falar de política, né? Ele queria fazer uma música mais lírica, uma coisa assim, e aí, de repente, a política se impondo, né, como uma necessidade, né? Eu realmente, assim, acho que a gente está vivendo uma coisa assim muito cansativa, né, de estar tendo que resistir a esse bombardeio quase diário de atrocidades que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso, de certa maneira, pode vir a se transformar numa camisa de força para a nossa expressão artística, né? Essa necessidade de estar o tempo inteiro sob essa pressão das atrocidades que acontecem diariamente na política, né? Eu acho que isso pode ser realmente uma faca de dois gumes, né? Uma coisa perigosa mesmo, né? Da gente ter que estar... eu sinto, assim, às vezes, por exemplo, durante o processo do Outros, foi uma questão que a gente falou muito, né? Que era de pensar em produzir um discurso que fosse um discurso poético e não um discurso de uma mensagem política. Isso, para nós, foi, de certa maneira, foi um fio condutor, né, para o trabalho, para a dramaturgia, né, de não querer vincular qualquer tipo de mensagem política, que a gente queria encontrar um lugar possível da poesia nos dias de hoje, né? Exatamente para escapar um pouco dessa armadilha que eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo nela, né, de uma imposição de ter que estar trazendo uma mensagem política, né? Não, acho que essa não é a nossa função. A nossa função é trazer, de fato, o lugar da poesia no mundo, né? E, evidentemente, que isso é um ato político, assim como é um ato absolutamente político fazer teatro na rua, não é? Levar o teatro para as pessoas que não têm acesso ou que não se sentem capazes de entrar numa casa de espetáculo, né? Eu acho que esse é, para mim, muito claro, né, um ato político, de você fazer um espetáculo que você se apresenta na rua, a princípio, abrindo uma perspectiva de que todas as pessoas têm direito de consumir a arte, consumir o teatro, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, eu vejo, de fato, assim, que a política sempre nos acompanhou, inevitavelmente, como eu disse, assim, essa coisa do teatro de rua, né, essa perspectiva de levar a arte para todos, né, pelo menos em tese para todos, né, e eu acho que isso é inevitável, né? Inevitável que essa perspectiva sempre aconteça, né? Não só como temas que são tratados, mas também como forma como isso é levado, né? Eu acho que, por exemplo, a nossa linguagem sempre, acho que assim, essa verve popular, a verve do teatro de rua, moldou a nossa linguagem de teatro, um teatro que se preocupa muito com a comunicação direta com o público, né? Um teatro que se realiza com o público, né? Nesse sentido, eu acho que
tanto nós quanto outros, eles são espetáculos que têm um viés, assim, tem uma característica muito forte de convivência e de trato direto com o público, né, de uma comunicação direta com o público, que eu acho que isso dialoga muito com a própria história, a própria tradição do Galpão nesse sentido, né, como companhia. Queria falar um pouquinho, talvez voltar um pouquinho no assunto, mas está relacionado. Você falou um pouco da estrutura do grupo aí, né? A própria maneira como o Galpão se constitui, com 12 atores, sem um diretor fixo, nos obriga não só a contribuir com as discussões, mas também com as decisões, né? Não é só um grupo que as ideias, os desejos vêm de pessoas de lugares diferentes, mas as decisões também. Então, é um processo moroso, né? O Marcinho falou amoroso e moroso também. Marcinho ontem falou, após o espetáculo, sobre o aspecto político também da nossa convivência, pela própria diversidade que existe dentro do grupo, né? O grupo não é um grupo coeso na sua origem. São pessoas que têm, e cada vez mais a gente vai ficando mais velho, os desejos vão indo para lugares diferentes, a própria bagagem que a gente tem se soma. Todas as pessoas do grupo trabalham também com outras companhias, filme, televisão, cinema, televisão, no próprio Cine Horto. São muitas coisas que vão se somando. Então, quando a gente fala em tomar uma decisão, o próprio movimento interno do grupo já é altamente político, assim, né? A gente, para o bem e para o mal, a gente precisa ouvir o outro e respeitar a opinião do outro, mesmo que contrária. Então, quando a gente fala assim, a gente não sabe ainda para onde, né? O Toninho expôs aqui uma intuição dele, mas nada garante que a gente vá para um lugar assim, né? Estamos, aliás, nesse momento, a gente voltando em Belo Horizonte, vamos retomar essas conversas artísticas sobre, né, pensar já o próximo trabalho, que é uma coisa que um espetáculo vai puxando o outro sempre, né? A gente acabou de estrear, fizemos 3 temporadas, esse é o primeiro festival que o espetáculo está participando, e já imediatamente a gente já quer pensar, né, exatamente isso, para onde a gente vai. Vamos começar a pensar nisso, no final do ano, fazer algumas oficinas, mas quando e como e para onde, realmente é um mistério, não que a gente não saiba internamente, cada um, mas na hora que isso se junta e na hora de uma decisão, é complexo, porque é isso, são muitas pessoas, são muitos desejos, e isso é muito rico, né? Como a Fernanda falou, a gente trabalhar com diretores diferentes, se a gente convida um diretor e não se entrega absolutamente para aquele processo, sem querer puxar, né? Ser 12 contra 1, puxar para a nossa maneira de fazer. Não, a gente tem que ir na direção daquilo, até que aquilo, em algum momento, aponte um rumo, aponte uma direção conjunta, né? Então, mais uma vez, falando sobre a política, eu acho que também a estrutura do grupo, a maneira como o grupo se pensa e toma decisões e se resolve, a própria sobrevivência do grupo, eu acho que também um ato político, assim. Então, não há como escapar. Agora, de que maneira isso vai, né? Como eu falei, o grupo não é coerente, coeso na origem de um processo, mas, no final, eu acho que é isso. Assim, a gente tem essa coerência de estar independente se era a minha opção inicial, mas eu vou embarcar, ou não, né? Posso também não participar daquele processo, mas eu acho que não é demagogo falar assim, a gente ainda não sabe para onde a gente vai, né? Eu acho que realmente é um mistério, mas é muito prazeroso, é muito rico, porque a gente vai para lugares inesperados sempre.
E a gente tem também um desafio grande agora, que o Galpão tem trabalhado já desde vamos dizer assim, a segunda metade da década de 90 para cá, portanto, quase 20 anos, com patrocínios mais sólidos, assim, patrocínios que nos dão uma certa tranquilidade de planejar a nossa vida com pelo menos um ano de antecedência, o que dá uma segurança muito grande. E a gente está vendo essa perspectiva minguar, né? Então, eu acho que isso, de certa maneira, obviamente, vai influenciar muito num projeto futuro. É uma questão que a gente vai ter que repensar a nossa organização interna e que isso, necessariamente, vai ter uma influência sobre o material artístico, quer dizer, a aventura estética, artística que a gente for se lançar num futuro breve. Né? Porque a gente tem tido patrocínios que, de certa maneira, além de nos possibilitarem de cumprir uma agenda, né, uma série de atividades, eles nos possibilitam também uma manutenção de toda uma estrutura que hoje é bastante complexa, assim, acho que não existe grupo no Brasil, grupo de teatro no Brasil, que tenha uma estrutura tão complexa como a do Galpão, assim, né? E isso a gente está sentindo que esse modelo, de fato, por toda essa situação que a gente está vivendo, ele tende a acabar, né? Então, isso necessariamente vai nos fazer buscar outros caminhos, outras formas de organização, não só do nosso trabalho cotidiano, mas que isso necessariamente vai refletir também nos próximos projetos artísticos do grupo, né? Me parece que são três instâncias muito interessantes da gente pensar no que vocês estão trazendo, que é a poética por si, ela é sempre política, na medida em que ela acaba conduzindo o espectador a um posicionamento sobre aquilo que a ele é oferecido. Não é? Você gosta ou não gosta, gostar ou não gostar já é se posicionar sobre alguma coisa. Entende ou não entende, quer, não quer, não importa se é tão binário desse jeito, mas, de alguma forma, a poética provoca uma manifestação de quem se relaciona com ela, que, por si, é uma instância política no indivíduo. A segunda coisa, como vocês colocaram, é esse jeito de convivência é uma escolha política, né? Esse compartilhamento, o compartilhar entre si e entre outros, é uma escolha política que já não é tão inerente à arte, que pode existir e pode não. E a relação da gestão desse processo todo, isso quase que se estabeleceu no Brasil numa dependência política. E a gente não se atentou por décadas que a gente estava caindo num labirinto de que isso poderia, em algum momento, ruir. E ruiu. Então, o que a gente vê agora é não só o Galpão, outros grupos, mas eu acho que sim, eu acho que uma estrutura como o Galpão não tem em outros grupos, mas até em grupos menores, essa estrutura que ficou tão dependente, seja dos editais, sejam das empresas diretamente ligadas aos governos, seja de que forma for, agora se vê isolada e sem ter uma outra dinâmica de participação junto à sociedade, que também já se retirou desse processo, porque o governo fazia parte dela. Então, a gente ficou num vácuo, né? O que a gente vê é que, sobretudo as artes cênicas, teatro, dança e performance, hoje vivencia o perigo de um vácuo onde ninguém quer mais ocupar. Tudo isso me faz pensar, você falou muito do estar na rua ser uma ação política, e eu passei por uma experiência com o Galpão, quando eu fui assistir Outros, em São Paulo, que foi a rua invadir o teatro, porque a gente estava lá no dia que os estudantes estavam apanhando da polícia, na frente do Sesc. Para a gente chegar, a gente teve que desviar de ruas e mais ruas pegando fogo, com os pneus espalhados, lixo pegando fogo, polícia atacando as pessoas. Conseguimos chegar quase 1h30 atrasado no espetáculo, mas o espetáculo ainda não tinha conseguido começar. E aí avisaram para a gente, vem porque está um caos.
E nós entramos, sentamos, e o Márcio abriu as portas para os estudantes que estavam ensanguentados, que tinham acabado de levar porrada da polícia, para que eles se escondessem dentro do teatro. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu vi o galpão, que para mim é o grupo da rua, das ruas, de repente, ao se colocar dentro do teatro, ser invadido pela rua de novo, quase que como uma cumplicidade de nunca nos abandonaremos. Isso foi muito interessante para a gente, esse espetáculo, porque não é normal nos SESCs, e acho que na maioria dos teatros também, por causa das legislações novas, as pessoas sentarem fora das poltronas, nos corredores e aonde der. E aquele dia o teatro estava tomado de gente que não foi lá para ver teatro. Foi lá para se proteger com o teatro. E isso é muito grandioso, perto do que você diz, que ir para as ruas é tomar uma ação política. De repente, eu vejo as ruas tomando a ação política de se proteger dentro do teatro. Queria que vocês comentassem um pouco o que foi a experiência daquela noite, que eu imagino que para vocês também deve ter sido um tanto pouco louca e mágica. No Consolação, Teatro Anchieta. Não, e só lembrando também, imediatamente, depois dessa confusão toda, a gente... nossa, vai ter espetáculo, não vai ter espetáculo, espera, atrasa, vem, vai, que loucura, e helicópteros passando, né, e a gente acompanhando a polícia cercou, né, na rua de baixo, a rua de cima, o público se misturou com quem estava na manifestação, se misturou com o público ali, e, assim, não, o público entrou, vamos começar. Então, você já começa num lugar, assim, de... sei lá, de onde que a gente começou aquele espetáculo e que tem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao Nós, né? Tem aquela cena da expulsão da Teuda, né? Que a gente ficava só pensando, nossa, já começou do final o espetáculo, né? A gente vai, parece que é um segundo, assim. Foi muito forte, assim, antes até de responder a sua pergunta, mas foi muito impressionante, assim. Tem uma memória muito bonita também, né? De ter passado. Com Nós, a gente tinha feito um espetáculo também no dia que foi decidido, né, se decidiu pelo impeachment, a gente estava em cena. Depois, nesse dia, então, sei lá, o negócio foi meio se misturando, né, com tudo, assim, a própria dimensão política do espetáculo, que não tinha exatamente a ver com o momento, ele tinha sido construído há mais de um ano antes, foi tomando uma dimensão assim completamente outra, não, né? Foi se ampliando. A ideia da peça era trabalhar essa coisa do fora e do dentro, né? Então, o Márcio nos colocou essa coisa do fora e do dentro, e foi até Paulo André que sugeriu uma proposta de... Era uma pessoa que queria ficar e que era obrigada a ser... era jogada para fora. E depois o contraponto disso numa pessoa que queria sair e que o coletivo não deixava ela sair. E, evidentemente, que a escolha recaiu sobre a Teuda, que é essa pessoa assim, lapidar do galpão, né? Tinha que ser a Teuda mesmo, né? Mas a princípio era isso, era uma pesquisa sobre essa questão do fora, do dentro, do público, do privado, do coletivo e do indivíduo. E a coisa foi tomando uma dimensão, assim, com o negócio do impeachment da Dilma, que era como se a gente tivesse feito aquela peça para aquela situação, que a Teuda era a Dilma, então era até incômodo, num certo sentido, né? Porque não era isso. Quer dizer, mas a realidade se apropriou de tal maneira, assim como o Outros, né? Um espetáculo que a gente se pautou muito por essa coisa de não querer nenhum tipo de mensagem política, mas a recepção da peça foi uma peça que a gente fez durante a campanha eleitoral, inclusive no dia que teve o segundo turno, né, que a Criatura ganhou, e a gente estava fazendo o espetáculo, né, e como o espetáculo também vai ganhando
leituras, recepções que são bem diferentes, né? É incrível isso, né? É a rua invadindo de novo. Parecia um velório. No microfone, para a gente poder gravar. Parecia ao final do espetáculo, parecia mais a atmosfera de um velório do que outra coisa, qualquer outra coisa. Mas eu acho que é muito bonito, assim, nesses dois casos, assim, a comunhão, né? Assim, quando foram momentos onde a gente estava completamente junto com o espectador, assim, né? Tanto nesse dia no Sesc Anchieta do nosso, como esse dia do Outros, quando chegou o resultado da eleição, assim, que a gente estava em cena quando saiu o resultado e a gente viu, a gente já sabia de certa forma, mas a gente viu pelo olhar das pessoas no final do espetáculo. Então, gente chorando e tudo. E como era um momento acolhedor para todos nós ali, que estávamos, né, naquele instante juntos ali. E só mais uma coisa que é interessante também, né, quando essas dificuldades aparecem, não só essas, mas diversas dificuldades que aparecem durante um espetáculo, às vezes, como que a plateia e os atores se juntam. Assim, né, eu lembro de outros momentos, não políticos nesse sentido, mas problemas quando a gente fez um espetáculo de Florianópolis, o Tio, que teve um acidente, que caiu a energia, era uma abertura de um festival, o teatro estava completamente lotado, a gente começou a fazer o espetáculo, acho que 15, 20 minutos depois, teve uma batida do lado de fora, caiu um poste, acabou a luz do teatro e não tinha como continuar o espetáculo. E a gente levou uns 10 minutos assim para decidir o que fazer. Tinha 2 luzes de emergência e tinha tochas também no palco do Tio. E a gente fez o espetáculo inteiro com as tochas e uma luzinha de emergência no palco. Sem microfone, sem amplificação dos instrumentos e tudo. E como foi potente esse espetáculo pela dificuldade que a gente estava vivendo. Né, outros momentos também, quando na chuva, a gente fez, não lembro, não sei se foi em Recife, que começou a chover e a gente estava na rua, um público enorme também, e aí começou a chover, a gente teve de interromper, mas o público não queria ir embora, então foi todo mundo para debaixo de uma marquise de um prédio enorme que tinha, esperando a chuva baixar, a gente também escondido, aí voltou, vamos voltar, voltou todo mundo para a plateia e tal, continuamos o espetáculo, começou a chover de novo, a gente interrompeu, todo mundo voltou. Isso foi umas Fortaleza, duas... né? Fortaleza. Isso foi umas 2, 3 vezes que o público saía e voltava, saía e voltava. E como que isso causa uma comunhão, uma coisa assim super especial assim, para a gente, assim, muito emocionante. Assim. E assim diversas vezes, né, que teve uma vez também em Ouro Preto, que a gente estava num congresso de odontologia, montamos o cenário inteiro do Tio, uma plateia enorme para assistir, e começou a chover 1 hora antes, começou a cair uma tempestade. Assim. E aí surgiu a ideia da gente... Aí tinha um auditório onde estava tendo a palestra, que era do lado de onde a gente montou o palco, e a gente falou, vamos fazer dentro do auditório. Aí a gente remarcou o espetáculo, assim, 5, 10 minutos, sem cenário, sem nada, só com os figurinos, botamos a plateia toda dentro do auditório e fizemos o espetáculo. Então, essas dificuldades são lindas, assim, são momentos de uma comunhão que, para a gente, está na memória, vai ficar na memória, assim, são momentos particulares, assim, mas quando a dificuldade acontece, como que o público e a gente consegue sair desses momentos. Eu acho que são momentos, talvez, os momentos mais bonitos assim que a gente tenha. Isso com certeza. Eu acho que muitas vezes o público vai ao teatro só para ver o que vai dar errado. Ele está torcendo para isso. Alguma coisa tem que acontecer. Tem uma tirada deliciosa na estreia do Romeu e Julieta em Ouro Preto, chovendo o tempo todo, e acabamos o espetáculo completamente encharcados, e tinha na cena da Julieta, que logo após a Julieta tomar o veneno, o remédio que o Frei deu para dormir, para ser morta, e fica lá a Julieta deitada numa rampa atrás da Veraneio. A Veraneio sai, aparece a Julieta, e a Wanda, ela tremia, ela tinha uma florzinha na mão e ficava... Aí um gaiato vai e diz, essa aí, se não morrer do veneno, morre de pneumonia. Quanto tempo a gente tem ainda? Daqui a pouco a gente consegue abrir para perguntas de todos.
Mas é assim, interessante, assim, eu fico pensando, sabe, eu acho que, até numa perspectiva de futuro, eu acho que uma perspectiva importante para a gente é voltar para a rua, né? Falar para um público maior. Eu acho que é uma missão do teatro, assim, da arte nesse momento, é falar para todos. Né? O Festival de Curitiba é para todos, né? Foi ótimo agora. Mas eu acho que é um momento que eu acho que a gente precisa, sabe? Porque às vezes eu sinto que o teatro fica muito num nicho, né? Falando sempre para as mesmas pessoas que vão ali ao teatro, não sei o quê. Então, acho que a gente tentar, de fato, romper com esse nicho e tentar falar para o maior número de pessoas, inclusive, que pensam diferente da gente, acho que isso é muito importante nesse momento de hoje. Acho que sim. Não, nesse sentido, eu acho que isso é uma pergunta para a gente. Se a gente voltar para a rua, como que a gente vai voltar para a rua? Que rua será Que rua? essa? Porque a rua mudou, né? Que rua, e assim, durante muito tempo, a gente para decidir que espetáculo fazer, a primeira pergunta era, é rua ou palco? E muitas vezes, assim, se a gente queria um processo mais interno, mais de pesquisa, a gente escolhia palco, enfim. E essa diferença existe hoje. A gente fez essa pergunta para o Márcio quando começou o processo do Outros. A rua é também uma grande possibilidade de sobrevivência do galpão. E a gente falou assim, a gente está precisando de um novo espetáculo de rua. E seria maravilhoso fazer um espetáculo de rua com o Márcio. No Outros, a gente fez um processo enorme na rua para voltar para o palco. Então, eu também acho que é uma grande pergunta mesmo, assim, que rua nós vamos voltar e como nós vamos voltar? O que eu sinto é que, de alguma maneira, o teatro brasileiro tem se protegido. Isso tem levado a um certo isolamento. Não é? Voltar para a rua, talvez hoje não seja se desproteger, mas seja se colocar num risco de algo iminente que a gente não sabe o que é esse algo. Isso talvez seja muito saboroso, porque a gente tem a viver na próxima década ou duas, ainda não sabemos, só sabemos que pelo menos uma década de consequência de tudo isso a gente vai ter, é evidente. Então, como resolver esse dilema de uma rua que agora recusa a cultura, recusa a arte, se colocando em diálogo para a rua, e não para doutrinar a rua, ou para dogmatizar a rua, ou para esclarecer a rua. Não se quer mais esse contato de diálogo, né? Se quer, eu acho que de alguma maneira o artista precisa voltar à rua para ser um contraponto à própria rua, para reinventar a rua. Aí cada um com os seus problemas, mas é só criticar. A gente tinha um espetáculo que era o Corra Enquanto é Tempo, um espetáculo que a gente estreou em 87. E a gente fez esse espetáculo até 92, 93. E era um espetáculo interessantíssimo, assim, dirigido por um artista extraordinário lá de Minas, que é o Wade Ribeiro, um diretor. O Wade é uma pessoa tão engraçada, assim. Só uma anedota sobre o Wade, porque acho que ninguém conhece o Wade, né? O Wade Ribeiro. Mas ele é um artista extraordinário. Mas ninguém conhece ele porque ele é tão envergonhado. Teve uma vez que nós estávamos fazendo uma peça que ele dirigiu, o álbum de família, no Rio, e ele tinha que dar uma entrevista na TV Manchete. E ele pediu para eu ir no lugar dele, dizendo que eu chamava Wade. De tão oculto que o Wade sempre fica, né, assim. Mas era uma peça que era muito interessante, porque era uma família de crentes que ia pregar na rua. A gente usava músicas de Roberto Carlos, assim, era muito alegre o espetáculo, né? E aconteceram situações muito divertidas com o espetáculo, desde de crentes que ficaram putos com o espetáculo, até um pastor que chamou a gente para ir lá fazer uma parte do espetáculo na igreja dele.
Então eu acho que seria um espetáculo interessante de retomar, sabe, num certo sentido. Claro que com uma outra perspectiva, uma outra construção, mas eu acho que seria muito interessante retomar esse espetáculo, sabe. Curiosamente, como mudou a rua brasileira, né? Porque na década de 90 a gente foi fazer uma cena para um filme que o Rafael Conde, um cineasta lá de Belo Horizonte, chamou para a gente fazer uma cena do Corra. E a gente quase apanhou. A gente quase apanhou, né, como essas igrejas evangélicas elas tomaram um projeto assim de poder de uma maneira muito violenta, né? Mas eu acharia interessante retomar esse projeto. A sensação que me dá é isso, que a gente vai voltar para esse lugar, né? Me lembra Andorra, do Zé, que eu não assisti, não tinha nascido ainda, mas que conseguiu a proeza de, na rua, apanhar da polícia e do público. Só falar uma curiosidade, para quem se interessar, tenho esse espetáculo na íntegra, nos extras do documentário do Galpão. Um DVDzinho branco. À venda no teatro, depois do espetáculo. Bom, vamos abrir para perguntas, que vocês estão olhando todos com os olhinhos brilhando. Eu acho que tem muita gente querendo falar. Eu acho que a gente continua coletivamente agora. Vamos lá? Boa tarde. Primeiro, parabéns pela trajetória. Lembrar, assim, tentar linkar com os espetáculos do Márcio, a experiência que vocês tiveram com o Kiki, com o Coutinho, que para mim foi um divisor, assim, porque eu tinha visto vários espetáculos com a linguagem mais popular, e aí veio Moscou, assim, por acaso, pesquisando os filmes do Coutinho, e com a direção do Kiki e da Bel, e aí eu fiquei assim, caramba. E aí queria saber como que foi o processo de estar ali ensaiando, um processo de pesquisa de cena, porém filmada, né? Tudo isso. Né? Foi um processo extraordinário, né? A gente ficar com o Coutinho, com o Henrique e com a Bel. Nós filmamos 18 dias no Cine Horto, lá. Coutinho tinha, sei lá, quase 200 horas de processo filmado, né? E foi muito bonito, porque o Coutinho ele tinha acabado de fazer o Jogo de Cena, né, que ele tinha, né, não sei se vocês viram o Jogo de Cena, que é aquele que tem histórias reais contadas pelas pessoas que viveram aquelas histórias, e junto com isso tinham os atores representando aqueles relatos, né, daquelas pessoas. Ele misturava tudo. E ele falando assim, eu estou muito... quer dizer, o documentário do Coutinho quase que o tempo inteiro essa discussão, né, que ele falava assim, não existe verdade, tudo é ficção, tudo é meio construído, né? A sua história é uma construção fictícia daquilo que você acha que viveu, de que você acha que você é, né? E aí ele queria muito pensar essa coisa mais uma vez, pensar os limites de separação do que é ficção e do que é real, né? E ele queria um grupo de teatro que tivesse assim um trabalho bastante coletivo, que não tivesse assim que tivesse como premissa essa coisa do trabalho de grupo mesmo, né? E nós demos a sorte de uma amiga nossa, a Raquel que indicou, e ele foi para Belo Horizonte com o João Moreira Salles para a gente conversar. E aí, o que ele queria era que a gente montasse uma peça, e a regra do jogo que ele colocou foi o seguinte: a única cena que eu sei que vai ter no filme é vocês em volta de uma mesa recebendo o texto que vocês vão fazer, que nós vamos trabalhar juntos. Vocês não podem saber qual peça que é. E, de fato, foi o que aconteceu, né? No primeiro momento da filmagem, eles trazendo o texto e entregando o texto para a gente, que eram as 3 irmãs do Tchekhov, né?
E foi muito bonito, foi um processo muito bonito, assim. Evidentemente que também dizem que é uma coisa que o Coutinho sempre falava, que ele tem assim um grupo de amigos que ele sempre apresentava a ideia, pelo menos o copião do filme, e ele sempre disse que ele não tem filme, né? O filme não conseguiu fazer, porque é tão confuso, está tão doido, e parece que no Moscou isso foi mais radical mesmo, que ele estava a ponto de desistir. Quem pegou as rédeas da coisa foi o João Moreira Salles, e que deu essa ideia para ele, de, não, vamos trabalhar essa ideia de Moscou como um lugar, um lugar assim fantasioso, um lugar assim, uma utopia, né, que todo mundo... Como os desejos de cada personagem. Exatamente. Mas foi um processo muito bonito, assim, que nos permitiu estar improvisando, né? Chegou um ponto assim que o Coutinho ficou muito incomodado, porque ele sentia que existia muita improvisação, muita experimentação, e ele queria um pouco mais de Chekhov, queria mais a peça, um pouco para ele ter material para usar no filme, né? É legal porque o Coutinho estava sempre questionando, né, o documentário, né? E ele falava sempre que o documentário não existe, porque sempre que liga uma câmera a pessoa passa a representar um papel. Então, ele estava se questionando, em um momento que ele se questionava muito. E o que eu acho bonito é a opção dele pela ficção no final, na montagem, né? Você vê muito claramente a transição do documentário e a opção pela ficção, né? No final, ele monta a peça. Tenta, não, e o trabalho com o Kiki, para a gente, na verdade, é um processo, vou dizer comum, pequeno, né? Mas é um processo de montagem. O Kiki estava ali dirigindo a peça, dirigindo os atores, e o Coutinho dirigindo o filme, né? Eram dois níveis da direção. Em alguns momentos a gente se perguntava: poxa, mas nós estamos fazendo teatro ou estamos fazendo cinema, né? O que está acontecendo? A coisa se embolava um pouco. E o Kiki é um diretor extraordinário, assim, uma pessoa também, e que eles tinham a direção conjunta daquele processo, né? Muitas coisas que o Kiki discutia com o Coutinho sobre como fazer, como levar. Obviamente, a gente não ficava sabendo do que, né, dos planos, para onde ir, mas estar ali nesse processo, e era filmado assim, não só os exercícios, não só as cenas, as leituras, mas também os momentos, né? Tem uma cena que a gente foi fazer um intervalo, um lanche. Falei: gente, nós vamos lanchar agora, está na hora, mas vocês continuem, vão com os personagens, continuem ensaiando, passando. Tem a cena do camarim, né? Tem a cena, e tem a cena que a gente está ali comendo mesmo, mas continua, né? Tem um diálogo da Fernanda com o Eduardo, que foi um pedido dele, né? Essa mistura também. Somos nós que estamos ali lanchando, que estamos no intervalo, mas ainda assim ensaiando. Então, tem muitos níveis ali de... eu morro de vontade da gente conseguir, já pedi, Eduardo, da gente ter todo esse processo em mãos, assim, para a gente estudar, porque é um trabalho sensacional. Assim, nós ficamos gravando 8 horas por dia durante 3 semanas, quase, né? Então... E ele trabalhou muito essa coisa de uma imagem do passado, uma inquietação do presente e uma projeção para o futuro, né? Isso aparece muito quase como não uma espinha dorsal, mas um elemento assim bem importante na construção, né, dessa ficção. Só uma curiosidade, assim, que talvez seja um dos únicos trabalhos do grupo que todos os atores estavam envolvidos. Na época éramos 13, hoje somos 12. E acho que foi o único trabalho, talvez, que estavam todos os atores, né, envolvidos assim, juntos, porque acaba que nenhum espetáculo estão todos juntos. E a importância do Coutinho, tanto que no Nós é citado, né, o Beto fala de Moscou, não, mas o Beto Nós fala de Moscou também, que Moscou não existe.
No Outros, o Eduardo fala de Coutinho, que era um cara que a gente conheceu, que fumava, que adorava colecionar histórias, né? Imagens de gente. Então, é o Coutinho, é o próprio Coutinho também, é o Eduardo. Fumava feito um doido. Ele falava que não gostava de ir em teatro porque ele não conseguia ficar 2 horas sem acender um cigarro, que não podia fumar dentro do teatro. Ele adorou. Ah, que bom, vou poder fumar. Tem que ter algum ganho ao ir a teatro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto vocês pensam, vou eu. Vocês falaram uma coisa interessante do Moscou, a ideia da utopia, né? Eu imagino que isso, quando jovem, começa na cabeça de todo mundo o teatro como uma espécie de utopia. O teatro tem uma magia, de uma ilusão, de uma possibilidade que a gente não sabe desenhar qual é, mas que é muito palpável ao mesmo tempo. É uma utopia que está ali, que você sabe que você não vai atingir, mas vai atingir. Ainda existe essa utopia para vocês? Ou o tempo vai alargando essa relação com a utopia e vai tornando tudo um pouco mais pragmático? Eu acho que ela reacende de vez em quando. Eu lembrei disso porque hoje eu estava no bate-papo com a Ariane Muschkin. Só de ouvir ela falar sobre teatro já acende uma chama. Então, acho que isso volta de tempo em tempo. É uma utopia mais curtida, né? Eu acho que a gente fica mais curtido mesmo, né? Assim, no sentido de com o lombo mais gasto, assim, né? Mas eu acho que ela permanece, sim, permanece essa coisa. Acho que o teatro se move essencialmente por uma utopia, né? Uma coisa assim de uma ilusão de que a gente vai se transformar, que a gente vai encontrar alguma coisa que vai nos dar um pouco de paz, de tranquilidade, de alegria também, né? Eu acho que o teatro é um lugar assim que nos salva muito, né? Eu acho que o teatro tem esse lugar de uma salvação assim desse inferno que é a existência, né? Acho que é um lugar assim especial nesse sentido. Então é importante, a gente depende de estar sempre construindo isso que é uma utopia, né? A certeza de uma utopia, mas é a incerteza de uma utopia, mas com a certeza de que o caminho é muito longo e com muito trabalho, né? Eu acho que tem muita relação aí. Até o caminho é de muito trabalho, né? Isso que eu acho mais incrível, porque eu acho que o Galpão é um grupo assim que ama trabalhar, né? Então, e isso leva a gente em lugares muito distantes, né? É isso, eu acho que nós vamos ralar pra caramba aí nos próximos anos. Quando eu comecei a alimentar a utopia de um dia vir a ser ator, eu fui primeiro estimulado por aqueles filmes que você via de Hollywood da década de 60, 70, em que parecia aquela cenografia maravilhosa, aqueles cenários, tudo meio kit, né? Hoje a gente analisa assim, aquelas mulheres lindas, e eu sonhava, claro, ser um dos atores, a ser cortejado, a ser rodeado daquelas mulheres. E aí fui para a cidade, fiz o teste, passei, entrei, e a primeira consequência foi que acabaram os meus fins de semana. Nunca mais tive fim de semana. Então, é isso. Você vai adaptando, né? As pequenas frustrações, elas vão te orientando, ao mesmo tempo que você vai perdendo a ingenuidade, você vai adquirindo e tendo contato com uma outra coisa, que é descobrindo o prazer que é fazer aquilo que você escolheu fazer, né? Então, é isso, sem glamour, né? Sem oba-oba, sem tapetes vermelhos, né?
mas que é isso, é um lugar de trabalhar. Nossa, está alto isso aqui. Diria que, assim, no lugar da utopia, vem um cotidiano, né, como o Paulo falou, de trabalho. A gente falou desses momentos que a gente estava em cena, né, no dia do impeachment, esse dia em São Paulo que você assistiu, no segundo turno das eleições, e cada vez mais, e todo esse momento que a gente está vivendo, cada vez que a gente está em cena, nesses momentos, eu tenho a certeza de que não há melhor lugar para se estar, porque ainda é um lugar que é possível, né? A gente constrói e a gente está ali e estamos trocando com o público e naqueles minutos, naquelas horas, assim, a utopia fica mais perto, mas não é uma utopia de um sonho, de uma coisa, de um caminho, não. É a certeza de que ela se realiza ali, toda hora, todo dia, com o trabalho. Então, ao mesmo tempo que ela se desmancha, mas ela se fortalece, né? É muito bom estar em cena e estar, né, com os colegas, estar em sala de trabalho, com um diretor, com as pessoas, a gente, né, pensando o processo, lendo um texto novo, né, Nadinha, vocês estão agora neste momento. É muito impressionante, assim, a força que a gente ganha, assim, a gente não sabe, acaba de fazer um espetáculo, né? Nossa Senhora, gente, que loucura que foi esse processo, não sei o quê, papapá. O que nós vamos fazer? Outro espetáculo. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Porque é isso, isso que faz a nossa roda girar também, né? Acho que é assim que a gente sabe viver, não tem jeito. Outro dia eu estava no aeroporto, eu acho que foi até o Weber que eu ouvi ele falando com uma criança atrás de mim, falando assim. Como que a mãe da menina falou assim, ela está querendo ser atriz, o que você acha e tal? Ele falou assim, olha, eu achei perfeito. Ele falou assim, olha, ser ator, o trabalho, o ofício é maravilhoso. O resto é que é mais ou menos, assim, o entorno é que é mais complicado. Você ficar sem trabalho, você vai saber que é diferente, porque você não tem sempre trabalho. Eu achei maravilhoso, porque realmente eu também acho isso. Assim, estar numa sala de ensaio pode ser um lugar maravilhoso, ou nem tanto, pode ser também um inferno, mas assim, é uma possibilidade de você ter um acesso a você mesmo que é incrível. É maravilhoso, é transformador. Eu acredito que é isso que transforma a gente e talvez alguém, enfim. E é maravilhoso. Agora, o entorno é que realmente, às vezes, chateia. Eu não vou perder a oportunidade de contar uma anedota que, a propósito agora dessa coisa da prisão dos supostos assassinos de Marielle, né? Tinha lá a frasezinha, a verdade, a frase do dia, o meu irmão que me mandou colocou, melhor dizer, a verdade do dia, que é, não, o condomínio até que é bom, o que mata é a vizinhança. A propósito do entorno. Né? Mas, ouvindo vocês, a sensação que me dá é que a utopia existe de uma forma muito forte e é uma espécie de acreditar que o processo civilizatório é coletivo. Me parece que é essa a insistência de vocês, é de se manter coletivamente em ação entre vocês e para os outros, não só como um exemplo, né, explicativo ao outro, mas como um exemplo de possibilidade. Olha, estamos aqui há 40 anos, construindo e desconstruindo e reconstruindo sistematicamente, e quando a coisa se concretiza, precisa-se da nova construção, precisa-se de novo. Eu nunca entendi, acompanhando os diretores, o porquê do próximo trabalho. Porque é um desespero de sofrimento que não dá para entender. Assim, há um alívio, né, depois de concretizado a coisa, que alguma chavinha muda, que fala assim, quer saber, vou passar por toda aquela desgraça de novo. Que para mim é um mistério. Mas há uma necessidade de construir essas
novas possibilidades. Parece que mesmo quando dá certo não é suficiente. É preciso dar certo de novo. Né? Ter mais sarna para coçar. Alguém? Boa tarde. Tem uma coisa que eu gosto de perguntar para as companhias, e hoje também estava lá no bate-papo da Riane, e teve uma menina que ficou muito emocionada, dizendo que parece que sai da faculdade de teatro com a certeza de que todo mundo está te empurrando para você acabar fazendo um solo, achar uma ótima produtora, e esse é o melhor caminho que você pode seguir, e é isso mesmo que você tem que fazer. Né? E o que a Riane respondeu, bem generosamente, foi que, se isso não é uma escolha estética e criativa, é muito triste que você acabe tendo que seguir essa linha. Mas, por exemplo, para os grupos ou que estão começando, ou que estão continuando, ou que estão lutando para não deixar de existir, e que olham para o galpão como essa utopia, né? De não ter que simplesmente fazer um solo ali, assim, conseguir fazer esse trabalho de grupo tão rico e estruturado. O que vocês acham que, de repente, é a base, que é esse pilar que, de repente, vocês escolheriam passar para quem quer construir um grupo que se mantenha, que tenha longevidade e uma base, né? Uma coisa assim, não sei. Quem dera tivesse receita, né? Seria ótimo. Sim. Eu acho que teve assim, uma série de acasos, né, que foram importantes. Por exemplo, eu acho, por exemplo, uma coisa da fundação do Galpão, que acabou sendo importante, é que aquelas pessoas que se reuniram, a gente, na verdade, fez um trabalho com 2 diretores de uma companhia alemã, e eles fizeram um trabalho assim, muito intenso, assim, um trabalho que foi muito formador, deu uma escola para a gente, em termos de técnica, de procedimento, de organização teatral. Isso eu sinto, às vezes, as pessoas... A gente viaja muito, né, pelo interior e sempre procura encontrar com as pessoas, né, com o público, com as pessoas de teatro, e as pessoas fazem muito esse tipo de pergunta para a gente, né, como montar um grupo, não sei o quê. Eu acho que essa coisa desse marco fundatório do Galpão, com essa experiência que foi assim, muito intensa, muito forte, foi muito importante para a constituição de um coletivo, sabe, de um corpo teatral que, num certo sentido, era muito coeso, assim, até paranoicamente coeso. Progressivamente, é curioso isso, né? A gente foi envelhecendo, vieram principalmente, eu acho que nesse aspecto, assim, por exemplo, ter os filhos do grupo foram muito importantes, assim, porque a gente tinha uma visão assim um pouco militar de disciplina, que eram, eu acho hoje assim um pouco tacanha, sabe? E os filhos obrigatoriamente transformaram isso, porque não tinha jeito. Estava no meio do ensaio, tinha que dar o peito, dar uma mamadeira, não sei o quê, chorando, não sei o quê. A gente tinha que se sujeitar a esse tipo de coisa, né? Agora, eu acho assim que uma característica que acabou acontecendo de uma maneira forte dentro do Galpão é que mais importante do que todos nós é o trabalho. O trabalho é o lugar para onde a gente precisa, todos nós, convergirmos, porque ele é mais importante do que todos nós, né? Essa chave que parece que ela se revela nos momentos mais críticos, ela acaba sendo uma válvula de escape onde a gente consegue dar sequência a essa caminhada. Espera só o microfone. É porque a gente está gravando. Essa produtora. Pelo visto. Você está lá. Tudo bom. É porque, enquanto coletivo, né, eu estou no Galpão há 20
24 anos, eu acho que tem uma questão, pode ser assim, são 12 hoje, eram 13, são 12 pessoas, claro, uma diversidade de ideias, de cabeças, de pensamentos, mas uma cumplicidade enquanto grupo. Então, essa questão das decisões democraticamente na mesa, entende? Então, isso eu acho que é uma questão muito estruturante para o Galpão, não só... E, assim, e a disciplina para o trabalho, obviamente, ao longo do tempo, tem que parar para dar uma mamadeira, teve, né, durante anos essa coisa, mas eles são extremamente disciplinados. Então, tem um trabalho diário ali e a gente também estruturou o grupo, passamos por, como que a gente vai falar aquilo, várias consultorias e tal, para descobrir internamente os perfis diversos, assim, em determinadas áreas. Então, existe uma distribuição dentro, quem tem mais habilidade na questão administrativa, figurino ou questão artística, no caso Eduardo. Então, isso também dá uma estruturada e também uma, vamos falar assim, uma autonomia, apesar de grupo, algumas pessoas, autonomia nas suas determinadas áreas. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma questão da generosidade com as diferenças internas, entendeu? Um grupo de 37 anos, você tem que aprender a entender essa diversidade e ser generoso com isso, assim. Eu acho que tem Mas, assim, de tudo, trabalho. Não, já acabei. Não, acho mais um número, trazer mais um número importante, né? Isso que a Gilma está falando do grupo, um grupo de 37 anos, 12 atores, que somos agora, mas, né, como eu falei ontem também, companhias com essa longevidade, a gente não é só o Galpão no Brasil, né? Mas esse elenco de 12 atores estão juntos há 25 anos. Né? Então, de fato, é uma necessidade a gente priorizar as agendas. Não que, né, como o Júlio falou, assim, o Moscou foi o único trabalho do grupo que estivemos todos participando. Sempre tem alguém que, né, enfim, depois das longas discussões, ou às vezes até no início, fala assim, olha, o ano que vem eu tenho um projeto, eu não quero atuar, eu quero dirigir. A gente tem lá o Siniorto, o Galpão Siniorto, que é o nosso centro cultural, né? Um quarteirão abaixo. Por várias vezes, a gente se desligou do grupo por um período para trabalhar, ou a Inês, agora, que está nesse espetáculo, mas não está. Né? Ela está gravando uma novela, então, quando ela participou de todo o processo, está no espetáculo, mas quando ela tem a prioridade de estar lá, de ser escalada, a gente reabsorve o trabalho dela no espetáculo. Enfim, tem esses momentos que a gente se desliga, mas o grupo de fato, é a prioridade, né? É o nosso foco, porque, senão, não faz sentido estarmos em volta desse trabalho. O que é ser um ator do Galpão? O que é pertencer ao Galpão? Se não é o Galpão o objetivo, se é, né, a prioridade. Não é um elenco convidado, né? Enfim. Posso falar uma coisinha? Por favor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles nos 2 últimos processos e, realmente, esse lugar do trabalho, ele faz muita diferença. E talvez seja exatamente a chave da diferença, que é isso que a Gilma estava falando. Mais do que a especificidade de vocês serem atores, vocês são atores, vocês sempre têm uma segunda camada, uma terceira camada, um segundo olho, um terceiro olho. Então, eles estão cuidando do palco, dos instrumentos, do próprio corpo, né? Tentando, de novo, encontrar o corpo, de novo, encontrar a voz, entender diariamente como se concentrar, se aquecer, decorar o texto, que é dificílimo, no caso do nós, no caso do outros. Então, eles chegam no teatro todo dia muito cedo. Eu nunca vi nenhum grupo de teatro trabalhar tanto mesmo. Eles trabalham mais de 8 horas por dia mesmo. Trabalho não é só um pensamento de trabalho. Ele é real, ele é concreto, ele é físico. Eles não chegam 1 hora antes do espetáculo para pôr o microfone que alguém preparou e entrar em cena.
Eles vão lá e trocam as baterias dos microfones, eles limpam os microfones, eles sabem onde os microfones estão guardados, eles sabem os cases, o que tem guardado em cada case e quem é o responsável por cada case. Eles dominam o processo inteiro realmente, verdadeiramente. Apesar de ter alguém para cuidar da iluminação, da sonoplastia do som, alguém para cuidar do figurino, alguém para cuidar da montagem do palco, na verdade, todos eles têm condições e capacidades de fazer essas funções. E tem olho para tudo isso. Vocês olham o trabalho de todo mundo, se olham. É muito incrível, porque isso está em cena, isso está no espetáculo, isso faz parte do trabalho. Porque hoje a gente vê muito uma geração jovem que acha que é ator e que é apenas ator, e que é só decorar o texto, e que é só trabalhar o seu corpo, que alguém o vista, que alguém coloque um figurino nele, que alguém coloque um microfone nele e que ele entre em cena. E não é o caso, né? Vocês não trabalham com esse material, não é esse matéria do trabalho de vocês, né? O trabalho de vocês tem a ver com a escolha do texto, a forma de produção e como vocês põem a mão na massa. E é isso mesmo que vocês fazem. Eu tive a chance, essa semana, de descarregar o caminhão. E é muito incrível, gente. A gente conhece o Galpão pelos cases. E não é porque está escrito Grupo Galpão no case. É porque o jeito do case do Galpão é só o Galpão que tem aquele case. No Brasil inteiro, eu conheço, já fui em festivais de todo tipo, e a gente sabe, o Galpão chegou. Porque eles são gigantes, é muito case, é tudo enorme. E tem uma característica, uma plástica estética dos cases de vocês, que é realmente incrível. E é pesado, hein? Meu Deus, é um grupo muito pesado, gente. Tem história e tem peso. Você vê peso naquilo. É muito incrível. Desrespeito, Nadinha, a não ter dinheiro para fazer de alumínio. Tem uma coisa importante para quem está começando, que que bom que fizeram essa pergunta para a Riane, mas talvez seja importante para os jovens se perguntarem, quando saem da universidade de teatro, o quanto que eles também são absorvidos pelo mercado do teatro como uma espécie de subproduto do próprio mercado. E que é preciso, às vezes, dar um passo para trás, profissionalizar não só o fazer teatral, mas profissionalizar o desejo do querer fazer teatral. Por que estar junto? Para que ter um grupo de teatro? Por que montar uma peça? Há uma pressa um pouco neurótica que o mercado construiu no Brasil, que tem que ter o próximo, 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 próximo. E se você não fizer isso muito rapidamente, alguém vai fazer, vai tomar o teu lugar. Que tome. Deixa tomar o lugar e a gente começa a contagem regressiva para ver o que acontece com essa pressa toda. Em 40 anos, eu acho que eles vão descobrindo também essa perspectiva do tempo das coisas, o que é fundamental. Por isso, o tempo das relações, o tempo das escolhas. Talvez nenhum grupo jovem, com 4, 5 anos que a gente tenha no Brasil, falaria para a gente aqui que eles estão começando a ficar inquietos sobre o próximo trabalho e vão começar a discutir quais as oficinas que eles vão fazer no final do ano, ou seja, daqui a 8 meses. Eles estariam discutindo que oficina eles vão fazer semana que vem, porque o próximo trabalho tem que ser no mês que vem, não no ano que vem. Eu acho que é essa delicadeza que faz com que o grupo sobreviva dentro dele mesmo, que ele consiga respirar, botar a cabeça para fora de um mercado que é cada dia mais cruel, mais produtificante do artista, e conseguir ser artista acima do produto. Tem que gravar para a gente poder perseguir na rua depois. Não, o que eu acho também que a Nadine também diz, também vem muito do fruto da rua, né, do trabalho de rua, né, de você de ter muita demanda, né, a rua demanda muitas coisas, né. Tipo, eu sou formado pelo Nós Aqui Outra Vez da Terreira da Tribo, então assim, você além de ator, você é atuador, então tem uma série, é uma coisa também meio anarquizada, então você precisa organizar o caos, então acho que também tem muito porque do fruto do teatro popular, né, assim, né, e também a rua eu acho que demanda um outro corpo, uma outra voz, é uma outra experiência diferente do palco, né, então não sei. Só uma coisa, eu acho que o Rui falou
da questão das escolas, do desejo, também tem uma coisa que eu acho que é legal esse momento agora, que é um momento formativo, né? Porque a gente está vivendo uma coisa muito informativa, né? E eu acho que também tem um pouco das escolas, né? O processo interno, assim, né? Da própria demanda de disciplinas, né? O que vai gerar esse artista, né? Esse aluno que vai para o pseudo-mercado, né? Que o mercado está sempre em movimento, né? Não sei. A gente tem alguns exemplos acontecendo já. Na Alemanha tem uma universidade fazendo isso, na Holanda também, em que você não tem mais aula de teatro no curso de teatro. Você passa 4, 5 anos tendo aula todo dia com filósofos, teóricos, linguistas, semiólogos, enfim, uma infinidade de pensadores, e depois a técnica você vai buscar com calma, trabalho a trabalho. Mas o que não dá para ser um espetáculo para a semana seguinte. Você sai dali com a cabeça cheia de pensamento, decide o que fazer em teatro, e, a partir dali, você começa um longo processo de construção técnico do próprio trabalho. Aqui a gente inverteu isso. É muita técnica, que não é muita também, né? É um pouquinho de cada coisa para dizer que você passou por cada coisa, entendeu? Para você preencher lacuna. Sai, então, sem grande técnica, sai sem grande estímulo intelectual, e, no fim, o que importa para a escola é o número de rotatividade dos alunos. Isso é uma crueldade, porque, dentro desse aspecto da utopia que a gente estava discutindo, qual é a tua utopia? Estrear? É muito pouco para uma vida inteira. Desculpa, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas, conversando com um ator holandês uma vez, já um senhor, ele me contou uma coisa muito interessante, que tem faculdade na Holanda de artes cênicas, que às vezes se formam 4 alunos, 5, 6. Eu perguntei se era porque as pessoas desistiam, e ele falou, não, porque não são bons. Falou, o médico, eu preciso do médico que atenda na porta do hospital. Então, mesmo se ele não for bom, aquele que vai fazer a triagem, que vai dar o primeiro respiro para o paciente, eu preciso desse médico. Eu não preciso do ator mediano. Eu preciso só do bom artista. Então, não passa. Não sai da universidade. É para a gente pensar o que estão também prometendo para a gente como projeto de artista. E o quanto que a gente está caindo nessa cilada. Isso está no ambiente da crítica, a diferença de desejo e inquietação, né? Porque eu acho que às vezes tem um desejo de estar no palco, mas não tem uma inquietação que te atravessa e faz você ir, que eu acho que são 2 coisas diferentes, né? Se a gente percebe isso ao entrar na faculdade, a gente subverte o sistema por dentro. Não é tudo tão negativo também. É legal que a gente entre na universidade sabendo que a universidade está lidando assim com a gente, porque daí, lá dentro, a gente pode virar um monstrinho necessário. Perguntas? Okay. Só já que a gente evocou a Riane aqui, porque ela está reverberando em nós ainda, de hoje de manhã, ela falou uma coisa que tinha muito a ver com isso que você acabou de falar sobre o tempo. Me corrijam se eu não falar exatamente o que é. Acredito que a Riane está me copiando. Não, ela, né? Originalidade 0. Enfim, falou que o tempo ele cobra muito caro por aquilo que é feito sem ele. É alguma coisa assim. O tempo se vinga sempre do que é feito sem ele. O tempo se vinga. Obrigada. Eu queria alguém que tivesse feito isso. Mas eu acho que é isso, né? Essa pressa, a impressão que eu tenho é que, claro, o teatro é uma coisa do momento presente, você tem que fazer o trabalho no momento presente, mas ter esse olhar para o futuro, né? Você conseguir saber que vocês estão caminhando numa mesma direção, primeiro você tem que ter uma visão, tem que saber para o que você está olhando, né? Tem que ter um desejo. Quando eles colocam que eles não sabem o que será o próximo trabalho, eles só sabem que eles já querem começar, é menos do que ter uma resposta. Eu acho que, no Brasil, a gente passou por uma perspectiva muito dolorida na última década, e a gente está numa neurose muito louca de responder coisas. E a gente parou de fazer perguntas. E, sobretudo, o artista, é fundamental que ele pergunte coisas, não que ele responda. Quem tem que responder é cada um. É isso que faz com que a pedrinha na água ecoe.
Entende? As respostas são individuais, elas são pessoais, elas são íntimas. Quando a gente começou a tentar responder pelo público, deu o que deu, o público foi embora. E eu acho que tem uma coisa também do sinal dos tempos, e não é de hoje, né? A gente, o Galpão viaja muito, não só capitais, mas sempre que a gente vai numa capital, a gente tenta fazer algumas cidades do entorno ali, né? Cidades menores. E sempre a gente faz conversas, bate-papos, quando um tempo maior, alguma oficina, um workshop, mas sempre, pelo menos, uma conversa com estudantes, com as escolas, com instituições. E o que a gente mais escuta, né, essa pergunta assim, como fazer para manter o nosso grupo, porque, poxa, meu grupo já tem 2 anos de trabalho e a gente não conseguiu ainda. Então, é um sinal dos tempos essa questão imediatista, né? O trabalho tem que dar resultado rápido, porque senão ele não serve. Então, o próprio entendimento do que é essa construção de um coletivo a gente não tem isso socialmente, a gente não tem uma experiência dessa construção. Então, ela se reproduz nesses pequenos grupos, né, nos pequenos coletivos. Uma coisa tem que dar resultado rápido, senão não serve, ou não, eu vou procurar outra coisa. Então, o que fazer, né? Permanecer. Só é o único jeito. Agora, é interessante, é importante fazer perguntas, mas quando você fala, alguém tem mais alguma pergunta? As perguntas estão todas ali, ó, rodando. Às vezes tem, mas fala, não, minha pergunta... E daí fica com um nó na garganta, vai embora para casa. Devia ter não, até elaborar uma pergunta não é uma coisa simples. Exato. Né? Mas, como diz o Xing, você só vai obter uma resposta se você fizer a pergunta certa. Se a gente não sabe nem o que perguntar, qualquer resposta que vier pode servir ou não, né? Mas isso já é bom também. Sair daqui se perguntando por que eu não consegui perguntar, pronto, já abre um campo de inquietação nessa pessoa que não vai dormir. Acabei de ganhar o Xing de presente de aniversário agora em fevereiro. Então, leia. Meninos. Bom, se ninguém fizer pergunta, quanto tempo nós temos? E cada pergunta abre um mundo, né? Espreguiçar. Meia horinha, né? O último espetáculo que vocês fizeram de Jeová foi o Gigantes da Montanha? Ou teve outro? Acaba que o De Tempo Somos, quer dizer, é um espetáculo meio híbrido, né? Porque a gente fez muito, continua fazendo muito ele na rua também, mas ele estreou no palco, quer dizer... Estreou no Sesc Ginástica, né? Eu pelo menos assisti no Sesc Ginástica, lá no Rio. Lá no Rio, né? Você fala o De Tempo Somos, né? Não, ele estreou lá em Belo Horizonte, mas, enfim, a gente fez lá no Ginástico, no Rio. E a gente tem muito essa tradição, assim, né? Por exemplo, quando a gente montou O Homem é um Homem, do Brecht, foi o Paulo José que dirigiu, foi um espetáculo também que primeiro ele estreou num circo, né? Uma coisa bem híbrida, assim, entre o palco e a rua. E aí a gente fez ele muito em teatro e fez muito ele também na rua, né? Então tem um pouco essa coisa, né, de... É curioso isso, porque a rua acabou sendo um elemento também na questão da sobrevivência do galpão, que ela consegue nos dar mais fôlego nessa questão da sobrevivência, né? Os nossos espetáculos de rua, eles têm um ciclo de apresentação que é mais longevo. Mais longevo, os de palco, eles têm uma coisa assim que você faz você faz ele por 2 anos, depois ele vai se tornando as apresentações vão se tornando mais escassas, assim, mais raras, mais difíceis de acontecer. A rua não, a rua já tem um fôlego maior nesse sentido.
Acho que o número de pessoas também que conhecem o Galpão vem da gente fazer teatro de rua, né? Eu acho que a gente conseguiu um público tão grande assim que veio do teatro de rua. Se a gente fosse um grupo que priorizasse sempre o palco, a gente não teria esse público. Além, né, e isso faz com que a gente vá para muitas cidades que não têm teatro físico, né? Então, isso possibilita a gente crescer cada vez mais e abrir cada vez mais o número de pessoas. Vocês falaram de viajar para fora das capitais. Esse Brasil profundo que é negado pela arte, de modo geral, porque é mesmo, né? A gente sabe que muitas vezes o artista não quer ir. Mas esse Brasil profundo, eu fiquei pensando como é para vocês a expectativa lá fora, já que vocês viajam também nos festivais internacionais, de uma suposta brasilidade que eu ainda não consigo entender o que eles entendem por Brasil. Como vocês reconhecem o que eles chamam de brasileiro e o que vocês têm encontrado verdadeiramente de brasileiro nesse Brasil profundo? O Brasil é uma grandíssima esculhambação, né? Assim, quer dizer, para o bem e para o mal, né? Eu acho que o Brasil tem essa característica mesmo do improviso, né? De uma coisa assim, de uma falta de tradição, né? De um pouco assim, às vezes que cai numa coisa muito bagunçada, né? Mas uma coisa também que não tem. É curioso assim. Eu acho que nesse sentido o Galpão acabou não por um planejamento, uma coisa pensada, mas nesse sentido assim, o Galpão acabou sendo um grupo que ele traz uma característica assim muito brasileira mesmo, né, de uma mistura, né, de uma falta de estirpe, né? Uma coisa que se mistura demais, assim, que vai pegando coisas e vai fagocitando essas coisas, vai relendo e vai pegando encontros com vários artistas que trazem novas informações e que, de certa maneira, a gente vai agregando a nossa bagagem ao nosso trabalho. Eu acho que isso faz da linguagem do grupo, de certa maneira, uma coisa que eu acho que é muito brasileira, né? Uma intuição, vai muito pela intuição, né, nesse aspecto, para o bem e para o mal, né, que eu acho que tem um lado assim, que é bonito isso, eu acho que é surpreendente no Brasil, assim, essa capacidade do improviso, da esculhambação, também se reinventar, se repensar enquanto país, né, com todos os nossos dilemas que estão cada vez mais parece que insolúveis, né? A gente está se sentindo assim muito incapaz, assim. Mas eu acredito muito nessa coisa do Brasil. Acho que o Brasil é um país que consegue sempre de alguma maneira se reinventar, né? Só nessa fala de Eduardo agora me deu uma intuição que talvez a gente possa, o próximo trabalho seja um movimento interno, né? Que acontece de tempos em tempos, né? Você trabalha com um diretor, com outro, vem, de repente a gente fecha ali, faz um caldeirão, o que sai dali internamente talvez seja um bom momento para a gente. Acabei de pensar isso agora. Pode ser rua, pode ser, né? Já tivemos 3 opções aqui. Vamos porque eu fico pensando, marcar logo essa reunião. Vocês investigaram simbolicamente o nós, os outros, falta o entre. Falta aquele que não está nem entre nós e nem entre os outros. E que talvez seja a maioria do Brasil. Agora é o eles. Né? Que seja esse Brasil profundo que não é nem incluído e nem excluído, que simplesmente é inexistente. O que é o mais assustador de tudo, né? Pensar numa nação que é inexistente. Mas o eu chega, né? Chega de eu. Está muito eu já. A turma de lá, ninguém quer falar nada? Todo mundo. Oba! É assim mesmo. Ainda bem que eu não quero ser atriz. Porque senão... Mas a minha pergunta é em relação à iluminação, porque eu assisti o De Tempo Somos, lá em Maringá, e aí vocês colocaram um monte de luzinhas. Então, e também o Outros, né? A relação com a iluminação.
ela é muito presente ali, assim, né? Eu, lógico, como iluminadora, eu presto muita atenção nisso. Então, eu queria saber como que é a construção da iluminação nas peças de palco, né? E como que é a relação entre vocês, enquanto atores, com a iluminação. Nádia é nossa iluminadora dos 2 últimos espetáculos. Maravilhosa. Eu não vi o De Tempos Somos, eu conheço o De Tempos Somos só por fotografia. Retiro maravilhosa. Mas já vi muito espetáculo deles dentro e fora, né? Espetáculos que podem ser feitos dentro e fora. E fiquei pensando aqui, enquanto a gente estava conversando, se a gente não podia fazer outros do lado de fora. Não vontade de desfazer toda aquela parafernália plástica que a gente construiu ali. A produtora adorou. E fazer na rua. Fiquei pensando sobre isso. Achei que podia ser bem interessante fazer outros na rua. Mas, só para falar da Luz, um pouquinho do Outros e do Nós, que também é minha, eu trabalho com o Márcio, tem 20 anos, na Companhia Brasileira de Teatro. E a gente tem um trabalho que tem a ver com a dramaturgia, né, a construção dramatúrgica a Luz. Ela funciona como uma espécie de fala, como uma coisa concreta, material. E ela não é um efeito, ela não é um contraste, ela não é uma plástica pela plástica, né? Eu não vou montar um contraluz simplesmente para que a gente veja um ator no contraluz que é bonito, que sobe de uma maneira X ou Y para criar um clima, um ambiente. A gente superou essas questões primeiras da luz e dessa ideia de visualidade, de ver a cena, e começamos a pensar na Luz, eu e o Márcio, como é que ele trabalha, como a palavra que trabalha no Outros, como um concreto, um pedacinho de tijolo. Como é que a Luz ela constrói a cena. E eu olho hoje o espetáculo, assisti ele ontem, eu entendo muito da plasticidade, da onde a luz acaba levando a cena, mas eu consigo ver o concreto lá também, consigo ver o tijolo. Não sei te explicar como acontece o processo, porque ele acontece tão intrincado com a escolha das palavras e das situações, e eu me vejo muitas vezes posicionando o ator em cena, mudando ordem de cena, substituindo posição de cena para cá e para lá, abrindo a cena em 2 ou 3 partes diferentes, pedindo para o Márcio coisas na encenação que vão me ajudar a construir imagens para o espetáculo. Então, eu não sei aonde começa uma coisa, onde termina a outra, porque, parecido com o trabalho deles, o nosso trabalho, meu e do Márcio, ele não se separa muito. Então, não sei o que é fazer luz, só luz, porque faço todas as outras coisas juntas, né? Eu lembro quando eu cheguei, eles estavam num processo ainda de escolha do texto, de escolher pedaços das cenas, e a gente leu, reescreveu coisas, tanto no Nós quanto no Outros. A gente trabalhou muito perto, então não dá para saber onde que se separa, não tem separação. Eu acho que a gente tem uma sorte, assim, né? Tivemos a Nádia nesses 2 espetáculos muito presentes, mas nem sempre a gente tem um iluminador que a gente tem na nossa equipe, né? O melhor técnico do país chama Rodrigo Marçal. Rodrigo Marçal, que está com a gente há alguns anos. Mas a gente tem uma maneira de trabalhar, de propor, inclusive para os diretores, a cena na prática. A gente tenta realizar as ideias que a gente quer mostrar. Você não fala assim, eu tive uma ideia de uma cena, que é uma pessoa que é assim. Não, a gente constrói a cena, né? A gente chama de workshops, que é recorrente no trabalho do grupo. Depois, talvez, Eduardo possa falar um pouco mais, mas a gente vai mostrar uma proposta para um diretor, a gente constrói um texto, tenta colocar um figurino, se possível, desenhar uma ideia de um cenário, né, ou de um espaço, criar um espaço
criar uma luz. A gente trabalhar na nossa sede, a gente tem esse privilégio de poder realmente realizar as ideias, mesmo que elas sejam jogadas fora, que é para isso que a gente constrói também. Muito material para, na hora que a gente vai... vamos definir o espetáculo, tem muito material para ser jogado fora, para ficar realmente aquilo que interessa naquele momento. Mas a gente, enquanto atores, a gente propõe luz, a gente propõe figurino, a gente propõe linguagem, a gente propõe textos, a gente propõe trilhas, né? A luz faz parte desse, como a Nádia falou, da dramaturgia que envolve a criação de uma cena, de um espetáculo, de uma ideia, né? Ela participa também, não é uma coisa... Você falou de Tempos Somos, das luzinhas. Nesse caso específico, a ideia do sarau era um espetáculo que nasceu no Entre, né? A gente tinha acabado de estrear Os Gigantes da Montanha, e era um desejo antigo de fazer, a gente queria ser uma banda, queria montar uma banda, mas, em algum momento, a gente... tentamos isso outras vezes, mas a gente tinha um espaço na agenda, mas não tinha projeto, não tinha dinheiro para o projeto, para o espetáculo, e decidimos fazer tudo entre nós. Eu faço a direção com a Simone, Paulo André faz o figurino, a dramaturgia do Eduardo, a Fernanda com a preparação corporal, o Paulo André também colaborou com a iluminação, o Rodrigo. Foi tudo entre a gente. E quando foi nascendo a ideia do sarau, foi um pouco óbvio assim, de que a gente era quase uma quermesse, que a gente, né, uma festinha em casa, que você bota uma luzinha. Nasceu um pouco do processo, assim, não é uma escolha que vem separada. Agora venha você iluminar o espetáculo, né? A gente tem essa sorte, realmente, de sermos muitos e estar sempre jogando as ideias juntas e de poder realizar as nossas ideias, mesmo antes do espetáculo ficar pronto. Né? A gente tenta se utilizar de todos os elementos para construir essa dramaturgia. E de não separar as coisas, né? Porque exatamente, tudo faz parte da cena. Eles não separam as coisas, não tem essa hierarquia de separação. Assim. É claro que no final do espetáculo, ou no final, lá no programa, vai ter um nome para cada pessoa, porque existe, de alguma maneira, uma responsabilização, uma organização hierárquica e tal. Mas, no fundo, todo mundo põe a mão em tudo. Então, o texto do Outros, por exemplo, é um pouco de todo mundo. Né? Tem uma organização final, tal, mas é um pouco a colaboração de todo mundo. Rui, é você de novo. Eu de novo. Né? E eu estava aqui viajando, ouvindo vocês, não pensei em pergunta nenhuma. Estava aqui pensando, tanto que realmente é isso, é estruturante, né, para o espetáculo à luz como um aspecto narrativo. A gente tem muita dificuldade no Brasil em pensar a narrativa ainda como uma coisa fora da história. Né? Isso é um problema assim, na nossa formação, de um modo geral. Mas a narrativa nada mais é do que uma estrutura rítmica. E como estrutura rítmica, como eu conto algo, como eu faço perceber algo, não necessariamente precisa estar na função do ator contar isso, mas na maneira como eu ofereço e dou essa recepção dessa estrutura rítmica. E, no caso dos dois últimos espetáculos, do Nós e do Outros, a luz é determinante para dar esse ruído narrativo. Porque, muitas vezes, no Outros, acho que até mais, a luz apaga no meio da fala, e a fala continua e ela volta. E tudo bem, assim. Você fala, mas ninguém mudou de lugar, nada aconteceu, por que apagou? Apagou porque não é para gerar uma efeito. Intersecção ali para uma próxima cena. Apagou como princípio narrativo. E é difícil para o espectador realmente perceber tudo isso, porque é muita coisa ao mesmo tempo. É o corpo, é eles se provocando em cena, fazendo os exercícios, fazendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, entendeu? É muita informação, mas a sensação que eu tenho é que o importante não é perceber todas as informações, mas qual contexto as sobreposições das informações geram em você. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente tem mais uns 10 minutos aqui. Alguma coisa que vocês acham que é relevante? A gente falou muito pouco do Cine Horto, que eu acho que talvez seja um projeto bonito de se falar, porque acho que aí é que o galpão se torna, quando você fala, é um grupo diferente dentro dos outros, porque não é uma sede simplesmente, é um projeto de vida.
O Galpão teve, assim, eu vou falar um pouco um pré, teve uma sorte grande em 80... Ai, meu Deus, essas datas agora já estão... 89... Não, é porque a gente foi participar de um festival no Peru, uma cidadezinha chamada Huampani, que foi um festival incrível, assim, foi muito interessante. Eram 34 grupos da América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, e a gente fez ali era o Eugênio Barba, né, o teatro antropológico do Eugênio Barba, que entrou com muita força na América, quer dizer, tardiamente no Brasil, mas no Brasil no final da década de 80, mais ou menos, segunda metade da década de 80. E foi incrível, assim, a gente fez uma homenagem ao Grotowski no deserto do Peru, esses 34 grupos, foi um evento assim, incrível na época, e no ano seguinte, isso, em 89, nós fomos para a Itália. O Eugênio Barba convidou 2 grupos peruanos, 2 grupos chilenos e o Galpão para irmos nos apresentar em 12 cidades da Itália. E todos os festivais, era um festival que eles chamavam de latino-americano, eram organizados pelos grupos ligados ao teatro antropológico. E essa foi uma experiência, foi uma vivência muito legal para a gente, nesse momento, porque o que aconteceu? A gente ia para aquelas cidades da Itália, muito pequenas cidades, assim, às vezes que tinham, por exemplo, Fara Sabina, onde o Teatro Potlas tem a sede deles, é uma cidade de 2.000 habitantes no alto da montanha, mas os grupos eles tinham uma interseção extraordinária com as comunidades em que eles estavam inseridos. Esses festivais internacionais latino-americanos, no caso, eram todos organizados na sede desses grupos, sedes que tinham sempre uma casa, um pequeno teatro, uma videoteca, uma biblioteca, e eles organizavam festivais nacionais e internacionais. Quer dizer, a gente percebeu ali, de uma maneira... Espaço para alojar, grupos convidados. A gente percebeu ali como o teatro ele precisa estar extremamente vinculado com a comunidade em que a gente está inserido. Então, nesse sentido, foi uma experiência extraordinária, porque a gente viu isso na prática, a organização desses grupos europeus, italianos, muito ligados ao teatro antropológico, que era uma rede de teatros, né, ligados ao Barba e ao Grotowski, enfim. Isso foi uma experiência incrível, porque no ano seguinte, 91, a gente passou a organizar um festival internacional em Belo Horizonte, que na época nós chamamos de Festim. A gente conseguiu um apoio da Secretaria Municipal e nos lançamos à organização desse festival, que a gente trazia grupos, fazia oficinas, essa coisa. Quer dizer, eu acho que essa experiência de ver o trabalho desses grupos e como esse trabalho ele estava inserido dentro da comunidade em que o grupo trabalhava, né, vivia, como isso era importante, né? E isso, de um certo sentido, fez com que o Galpão organizasse os festivais internacionais de Belo Horizonte, que depois deram origem ao FIT, que é um festival internacional importante, que até hoje acontece de uma maneira muito marcante dentro do calendário cultural da cidade, é muito reconhecido pela população da cidade. E quando o Galpão saiu da organização do FIT, o Galpão fundou o Cine Horto, né? Só como uma introdução de como que essa experiência também foi tão importante para a gente ver na prática como é que esses grupos se organizavam com uma inserção muito profunda dentro da comunidade em que eles viviam. Eu acho que esse relato do Eduardo é importante. Assim, o Galpão, eu não sou dos primeiros anos do Galpão, né? Mas eu acho que esse DNA de participar de festivais, de criar festivais, de oficinas e também de dar oficinas, acho que o Galpão
teve isso muito forte desde sempre. E com a criação do Cine Horto, que a nossa sede é na mesma rua, né? O Cine Horto é um teatro dos anos 50 que estava em vias de virar... Hã? O que eu falei? Teatro? Não, cinema. O Cine Horto. Em vias de virar igreja, ou tinha sido uma casa de shows, era o famoso Belourinho, em Belo Horizonte, estava, né, meio, já foi Belourinho. Enfim, conseguimos alugar o espaço e ter, de novo, assim, né, com a saída do FIT, esse espaço de comunicação. O Chico Pelusco fala sempre isso. É uma comunicação com a sociedade para além dos espetáculos, né? Porque eu acho que o Galpão é muito presente em Belo Horizonte. A gente sempre estreamos em Belo Horizonte, a gente faz várias temporadas durante o ano, né? Repetimos o espetáculo, a gente faz não só temporadas de estreia. O Galpão é muito presente, mas pela própria agenda do grupo também, que foi se intensificando, de uma certa maneira a gente deixou de dar oficinas na cidade, né? Fomos perdendo um outro lado que sempre interessou aos artistas da cidade e às pessoas que eram interessadas em, enfim, fazer aulas e conhecer. E com a fundação do Cine Horto, acho que voltou de uma maneira muito forte, assim, esse diálogo com a comunidade artística e com o entorno ali do Galpão, porque, coincidentemente, é a um quarteirão da nossa sede, né? É na mesma rua. A gente fala que é o Galpão de baixo, o Galpão de cima, e tem o Galpão do meio, que é onde a gente deixa o depósito de material, né? São os 3 galpões da rua. Enfim, o que dizer desse espaço, né? Um espaço de oficinas, a gente tem um curso livre de teatro, que é um curso de formação básica. Eu acho que o Cine Horto tem se pautado, desde que a gente inaugurou o espaço, era uma preocupação, o que nós vamos fazer com esse espaço, né? Será que ele vai se tornar mais um centro cultural, um elefante branco, que a gente faz projetos e não vai ninguém? Então, a gente começou com poucos projetos. O primeiro projeto que se instalou ali foi o Oficinão, que era nada mais do que um processo que a gente domina, que é de pesquisa, criação e temporada de espetáculo. A gente abriu inscrições para atores da cidade fazerem exatamente isso. No início, eram sempre atores do Galpão que estavam ali dirigindo, e, a partir desse projeto, as pessoas que foram... eu acho que é muito bonita a história do Cine Horto, porque, assim, as pessoas foram se agregando ali ao espaço, e os primeiros atores se transformaram em coordenadores do próprio Cine Horto e de... acho que todos os outros projetos, ou 90% dos outros projetos que foram desenvolvidos ali, foram propostos pelo Léo Lessa, que fez um oficinão com o Eduardo, a Luciene Borges, que criou o CPMT junto com o Beto, foi do primeiro oficinão. A Laura Bastos foi coordenadora geral do Cine Horto durante 10 anos, foi do primeiro oficinão. O Festival de Cenas Curtas, o Conexão Galpão, enfim, todos os outros projetos vieram da agregação desses artistas, realmente. E que, certamente, o Galpão, como grupo, não teria como coordenar e estar presente, porque assim, chegou um ano que a gente teve 17 projetos ativos dentro do Cine Horto, né? Fomos crescendo, obviamente, depois alguns fomos abandonando, ou nos abandonaram, e deram filhotes também, né? Um espaço que recebeu muitos grupos, muitos artistas que se formaram grupos ali dentro do Festival de Cenas Curtas, por exemplo, grupos que ensaiam, grupos que propõem, que fazem temporadas, que dão oficinas. Eu acho que foi uma ampliação desse diálogo com a comunidade, né, de Belo Horizonte, muito bonita, e que está também a loucura fundamental, que é um espaço alugado há 20 anos, né? O Festival de Cenas Curtas está fazendo 20 anos esse ano. É um espaço
alugado. E só uma palavrinha aqui, que esse projeto, o Cine Horto em si, ele não teria vingado se não fosse o Chico Pelúcio. Ele que, no início, seduziu, enlouqueceu primeiro, perturbou. Teve uma obsessão com essa coisa de fazer o Cine Horto, de aproveitar que o imóvel estava vago, nos martelou no nosso ouvido o tempo todo, porque muita gente, algumas pessoas do grupo achavam que não era compatível, que não seria, que não, as agendas, uma coisa interferiria na outra, e o Chico bancou, sempre foi o gestor do espaço, do Cine Horto, né? E é isso. Eu não sei, eu falei, parece... Sempre que eu estou falando do Cine Horto num espaço curto de tempo, me dá a sensação que eu falo de muita coisa e quase nada, assim, vou passando de um assunto para o outro. Mas eu acho que enfim, a gente tem um site, tem vários projetos ainda acontecendo. As inscrições para o Festival de Cenas Curtas já está aberta, que acontece em setembro, mas já tem as inscrições para o projeto. Enfim, acho que tem muito a ser dito, né? Mas eu acho que ampliou muito a nossa comunicação, assim. E também um lugar, apesar da gente não estar presente ali no dia a dia, é um lugar que a gente também está sempre... Paulo André já participou de projetos, Eduardo já dirigiu Oficinão, Júlio, eu, o Chico, o Inês, Simone... estamos sempre circulando, né, de alguma forma, e também muita gente nos pergunta a respeito da renovação do grupo, né? Uma pergunta recorrente. Vocês não pensam na renovação do grupo? O Cine Horto é uma maneira de renovação, porque tem sempre muita gente, a gente forma muita gente nova, novos grupos, novos projetos, é também uma forma de renovação, né? E eu acho que o Festival de Cenas Curtas também tem provocado uma articulação muito interessante com uma nova dramaturgia. Sim. Tem saído, muita gente tem experimentado escrever dramaturgia ali, mesmo as pessoas que já escreviam usam o Cena Curta para experimentar escrever, o que também já reverbera, eu acho que pelo país inteiro, esses dramaturgos um pouco mais inquietos e menos fechados em linguagens específicas. E é bacana como assim, a gente olhar 20 anos depois, olhar de que maneira, obviamente, não só o Cine Horto, porque a coordenação, né, via Chico Pelúcio, mas o modus operandi do Galpão, como isso modificou o panorama da cidade, né? Os grupos que fazem teatro de rua, grupos que têm uma longevidade, que são coletivos, assim como a gente, não tem um diretor, né? São coletivos de atores que também procuraram ter sua sede e desenvolver projetos ali. Então, o próprio Festival de Cenas Curtas, já existem 3 ou 4 formatos dentro da cidade que não concorrem de maneira nenhuma, eles convivem e se complementam, né? E que nos faz também sempre pensar. Bom, o Oficinão, por exemplo, é um projeto que não existe mais, porque a gente foi vendo ele se reproduzir em vários outros lugares, em vários outros grupos, então não fazia mais sentido a gente manter aquele projeto que foi carro-chefe durante anos. Então, também a gente tem que sempre repensar quais as necessidades, né, de que maneira que o Galpão Cine Horto pode colaborar, contribuir com novas ideias para a cidade, jogar novas ideias. Então, movimento. Só uma coisa, como que ele trouxe grandes parceiros para o Grupo Galpão, assim, né? O Márcio Abreu, a gente conheceu ele, pelo menos eu, através de projetos do Cine Horto, oficinas que ele levou lá, trabalhos que ele levou lá. O Luiz Alberto de Abreu, também um grande parceiro de longos anos,
que acabou escrevendo, dramaturgo, que acabou escrevendo o trem chamado Desejo, né, ele montou um núcleo de dramaturgia lá no Cine Horto para o Oficinão, que durou esse núcleo, com mais de 10 dramaturgos, durou, acho que 4, 5 anos ou mais. Assim. Vários trabalhos foram gestados ali através desse núcleo de dramaturgia. E até ele via trabalhar diretamente com a gente, e hoje é um grande parceiro, Luiz Alberto de Abreu. Então, várias pessoas que foram para o Cine Horto também acabaram indo para o Galpão, assim, agregaram ao grupo. Assim. Então, da importância desse trabalho desenvolvido ali. Última pergunta, senão acabou. Acabou porque ela já está chamando a polícia. Gente, obrigado. A gente precisa interromper, então, para entregar o espaço. Obrigado pela generosidade da conversa com vocês. É muito difícil a gente ter encontros onde a gente não fica discorrendo sobre currículo, mas tentando mostrar a humanidade dos artistas e essa inquietação que faz, de fato, com que aquela manhã terrível que dê vontade de criar de novo aconteça. E eu acho que, sobretudo que a gente tem uma plateia jovem, o importante é eles perceberem que só há um caminho, sair fazendo. Não tem outra escolha, é sair fazendo. Vai dar errado, vai dar problema, vai dar um monte de desgosto, frustração aos quilos, mas vai dar certo em algum dia, e esse dia é o dia que vale a pena. Obrigado, gente. Obrigado ao festival também por me convidar.